Olá, tudo bem, alunos? Gente, então a gente nessa primeira aula vai falar sobre produtos para pessoas especiais, tá? O que que são pessoas especiais? Não são aquelas pessoas que a gente gosta, não. São pessoas que precisam de uma alimentação específica por causa de algum problema de saúde ou por causa de alguma situação que não deixa com que elas consumam alguns tipos de alimentos, tá? Então, produtos para pessoas especiais. Então, quando a gente fala da sociedade, a gente tem que falar de uma sociedade moderna, né? Uma sociedade bastante complexa e que tem modificado seus padrões de vida, de consumo, de alimentação, quase que frequentemente, né? Essas pessoas, elas têm apresentado bastante sintomas relacionados a cansaço, depressão, irritação, né? E com isso é, é importante, né, a gente entender o que a alimentação vem transformando as pessoas, quais problemas que podem acontecer e assim por diante. Então, a gente, nesse caso, né, para essas pessoas especiais, quem são essas pessoas? São as pessoas que têm diabetes, que não podem consumir sal porque são hipertensas, pessoas que são intolerantes a leite, ou a lactose, no caso, né, porque não é ao leite como um todo, ao açúcar, pessoas que não podem consumir glúten e assim por diante. Então, primeiro a gente vai falar um pouquinho, dar uma introdução e depois a gente fala um pouquinho dessas doenças, tá? Então, e como que a gente pode pensar para desenvolver esses produtos? Né? Então, como que a gente vai desenvolver o produto para essas pessoas? O que é importante a gente entender? É importante a gente entender que uma pessoa que tem alguma intolerância ou alguma alergia, algo que não pode consumir, ela precisa de um produto, ela precisa se alimentar da mesma forma que nós, que somos, que não temos problemas, mas elas precisam também ter uma sensação de prazer, porque quando eu falo de alimentos, o alimento não, muitas vezes a gente não usa alimento só para se nutrir, mas muitas vezes a gente usa um alimento para fazer um churrasco entre amigos, fazer aquele bolo para comemorar um aniversário e assim por diante. E por que essas pessoas que têm esses tipos de doença não podem consumir alimentos e ter prazer ao consumir alimentos? Então, por isso, nós, né, precisamos entender quais tipos de alimentos que nós podemos e devemos fazer para essas pessoas, tá? Então, a gente tem alguns casos de interesse na literatura, né? Que são os esquimós, franceses e orientais. Por quê? Porque a alimentação deles são baseados em alimentos que trazem benefícios para a saúde. Então, por exemplo, os esquimós, eles têm uma dieta riquíssima em peixes e alimentos oriundos do mar, né? Esses alimentos, eles são ricos em ômega 3 e ômega 6 e, consequentemente, essas pessoas têm um baixo índice de problemas coronários ou problemas cardíacos, né? Na mesma linha, mas consumindo um outro alimento, os franceses, devido ao alto consumo de vinho tinto, tá? Eles consomem um composto fenólico, tá? E esse composto fenólico também auxilia aí na prevenção de doenças cardiovasculares, tá? E a gente tem os orientais, né? Que também tem um consumo baseado em soja e a gente encontra, né, na literatura poucos casos de câncer de mama, por causa do consumo dessa soja, né? Porque na soja existe um hormônio chamado fitoestrogênio, né? E com isso faz com que o câncer de mama não seja incidente nos orientais. Além disso, desses países, as pessoas também consomem muitas frutas e verduras, tá? Que também auxiliam na diminuição do risco de doenças cardiovasculares e ou do câncer, tá? De acordo com alguns dados epidemiológicos dessas nações. Então, a gente vai estudar alguns casos específicos, alguns alimentos específicos. Então, a gente tem
dentro da alimentação, a gente tem dois alimentos. A gente tem os alimentos que trazem benefícios para a saúde, né, que são dois. A gente pode falar dos alimentos funcionais ou dos alimentos nutracêuticos. Primeiramente, a gente vai falar dos alimentos funcionais. O que os alimentos funcionais precisam? Eles precisam apresentar propriedades benéficas, por exemplo, em forma de um alimento comum. Então, por exemplo, a gente consome pão francês. O pão francês é um alimento que a gente consome, que a gente gosta, mas eu posso encontrar o pão francês integral, que ele já vai trazer um outro benefício, né? Protegendo contra a diabetes, melhorando o meu fluxo intestinal, né? Por quê? Porque os alimentos ricos em fibra, eles aumentam o bolo fecal e aí a gente consegue evacuar, fazer cocô melhor, né? Esses alimentos funcionais, eles precisam regular funções corporais, protegendo contra doenças como hipertensão, como diabetes, entre outras, tá? Os alimentos funcionais precisam ou podem ser alimentos ou bebidas, tá? Não precisa ser só coisa que a gente come, mas pode ser coisa que a gente bebe, que trazem benefícios fisiológicos específicos, graças à presença de ingredientes fisiologicamente saudáveis, tá? Então, esses alimentos vão trazer benefícios e normalmente eles auxiliam no combate à osteoporose, a problemas do coração, e eles são consumidos na nossa dieta normal. Então, por exemplo, um alimento rico em fibra, ele pode ser considerado um alimento funcional. O que seria um alimento rico em fibra? Um vegetal que você consome e não tira a casca, por exemplo, a maçã, né? Pode ser um alimento funcional, entre outros, tá? E aí a gente tem os alimentos nutracêuticos. Os alimentos nutracêuticos já são alimentos com apelo médico ou de saúde, tá? Ele vai definir uma ampla variedade de alimentos, tá? E sua ação vai variar, né, de acordo com o que? Ele pode suprir minerais que faltam. Então, por exemplo, pessoas que têm problemas relacionados à osteoporose, ele consome um alimento nutracêutico para melhorar aí a osteoporose. Por exemplo, precisa consumir grandes quantidades de cálcio. Então, você tem aí o suprimento de minerais, desculpa. Ou também alimentos ricos em vitaminas, né, que vão auxiliar também aí algumas doenças a não aparecer ou a minimizar essas doenças. E também alimentos que vão gerar proteção contra doenças infecciosas, tá? A gente pode falar, então, quais são esses tipos de alimentos? Podem ser nutrientes isolados, pode ser suplementos dietéticos e dietas de alimentos geneticamente planejados, alimentos funcionais, produtos herbais, alimentos processados, sopas, bebidas. A gente tem o caso de pessoas que ficam internadas, que precisam de uma alimentação específica, normalmente são alimentos nutracêuticos, tá? Então, a gente tem aí algumas vertentes, mas normalmente ele já tem um apelo médico, um apelo de saúde e precisa ser comprovado. Não é só eu falar assim, beterraba tem cálcio, ele tem um alimento, ele tem um apelo médico. Não, ele precisa ter comprovação do seu benefício, tá? E aí a gente vai ter as doenças alimentares, que são um grupo de pessoas que a gente precisa pensar para desenvolver novos produtos, tá? Então a gente vai falar um pouquinho dos celíacos. O que seria celíaco? São aquelas pessoas que não podem consumir trigo. E quando a gente fala, né, da globalização, da modernização da agricultura, dos processos de conservação, a gente vê que o trigo ele se torna regular, né, dentro da sociedade, principalmente brasileira, e as pessoas passam a consumir diariamente esse trigo, né? E, consequentemente, começa a aparecer grandes quantidades de pessoas com alergia ao glúten. Por quê? Porque eles param de consumir alimentos como a mandioca, ou milho, ou arroz, e possivelmente isso colabora
para a incidência da doença celíaca, tá? Aí a gente tem... só um pouquinho. A gente tem pessoas que têm a diabetes mellitus, né? O que seria essa diabetes mellitus? É aquelas pessoas que têm consumo relacionado com açúcar. Normalmente elas precisam fazer a incisão de... Fugiu o nome. Normal. Se foge na escola, você acha que não ia fugir aqui, né? Insulina, né? Para poder consumir o açúcar. Então, a gente tem várias pessoas que vêm obtendo esse tipo de doença e a gente precisa pensar nessas pessoas. Elas não conseguem produzir insulina e aí elas precisam injetar a insulina no organismo para poder se alimentar de açúcar ou alimentos ricos em carboidratos, tá? Vou voltar lá nos celíacos, tá? Quando a gente fala da doença celíacas, só para vocês saberem, a gente tem que entender que para eu eliminar o problema, né, a intolerância ao glúten, eu preciso fazer uma dieta 100% isenta de glúten. Isso quer dizer que a cozinha que eu produzo um pão com farinha de trigo, eu não posso produzir um outro pão para uma pessoa celíaca de milho, por exemplo. Não pode ter cruzamento nem resquício do glúten, tá? É bastante sério aí essa situação, tá? Então, o ideal para pessoas celíacas é reduzir, né? Eliminar, na verdade, o consumo de glúten, tá? Só que quando a gente fala, por exemplo, da indústria de panificação, a gente ainda não encontrou nenhum item, tá, que substitua o glúten ali na produção dos pães, dos bolos e assim por diante. Por quê? Porque o glúten ele tem duas características. Ele dá elasticidade à massa, né, a viscosidade e a coesividade, tá? Então, por isso que também é complexo tirar dentro da indústria esse tipo de alimentos. Então, hoje em dia se estuda diariamente novos mecanismos para que a gente consiga fazer aí um pão ou um bolo com as características bastante próximas de alimentos com glúten, tá? Aí a gente tem os intolerantes à lactose. Então, o que são os intolerantes à lactose? A lactose, ela é uma molécula de açúcar formada por dois açúcares, né, que é a galactose e a glicose. E o que o nosso organismo faz? Quando a gente consome o leite, tem a lactose, as nossas enzimas digestivas vão lá no nosso organismo, quebram essa lactose, né, em cada um em um, e aí a gente consegue absorver. Por quê? Porque o nosso organismo ele sempre vai absorver quando as moléculas são pequenininhas. Mas como é duas moléculas, né, a gente não consegue absorver. Então, por isso que a gente tem a intolerância à lactose. Daí, o que vai acontecer? Dá dor de barriga, dá diarreia, vômito, entre outros sintomas, tá? Além disso, a gente vai ter também a fenilcetonúria, né, que é uma doença, por exemplo, que a gente não vai poder consumir alguns tipos de alimentos, né? E é feito a partir daquele teste do pezinho. Sabe o teste de pezinho quando a criança nasce? É para descobrir se a criança tem aí essa doença, né? O que seria a fenilcetonúria, tá? É uma doença que não tem cura e a pessoa ela vai precisar abster a alimentação dela sem proteínas, tá? Então é muito sério. E se caso ela tenha aí essa doença, ela pode ter alguns problemas, como convulsão, que pode gerar danos cerebrais, deficiência intelectual, deficiência comportamental, entre outros. Então, por isso que é tão importante a gente entender, né, essa doença e reduzir aí o consumo, daí no caso dessas pessoas, das proteínas,
tá? Por quê? Porque ela não pode consumir aí proteína. Então, para finalizar, né, a gente estava falando da fenilcetonúria. Então, a gente não pode consumir, a pessoa não pode consumir proteínas, então a dieta dela tem que ser baseada a não proteínas. E aí a gente tem, por último, a hipertensão, né, que são aquelas pessoas que têm não podem consumir alimentos ricos em sais, né? Então a gente também precisa pensar num alimento que não seja rico em sal, que não seja rico em gordura, e assim por diante, tá? Essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado. As atividades vão estar lá no Classroom. Qualquer dúvida, manda um comentário. Deus abençoe e uma ótima aula.